Lula vai vencer no primeiro turno. Eu quero saber quem discorda dessa opinião. Eu venho fazendo vídeos sobre eleições a cada 15 dias, mais ou menos, aqui no canal. Se você quiser, acesse a playlist Eleições 2026. Já fiz vídeo falando sobre o Zema, já fiz vídeo falando sobre o Ratinho Júnior. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Lula, dos motivos que eu acredito que o Lula vai vencer em primeiro turno. Já vou compartilhar aqui uma matéria que não é apenas uma opinião minha. Nesse momento, segundo Atlas Intel, Lula passa de 50% e venceria eleições no primeiro turno. Vou mostrar aqui a pesquisa. Em todos os cenários contra os concorrentes, o Lula não somente venceu, como ele venceria em primeiro turno. Então, no primeiro turno contra o Tarcísio, Lula com 51,3%, Tarcísio 30,4%. Lula e Michele Bolsonaro, o Lula faria 50%, a Michele 26%. E Lula, Caiado, Zema, Ratinho, Lula continuaria com 51%. Ou seja, se as eleições fossem hoje, eu acredito até que passaria de 51%, acho que ficaria em torno aí de 60%. Os últimos acontecimentos que nós tivemos no governo ajudaram a imagem do Lula. Alguns bolsonaristas estão ajudando bastante, até porque as coisas que têm acontecido, o governo conseguiu consertar algumas coisas erradas que estava fazendo. Eu vou enumerar alguns pontos do porquê que eu acho que o Lula vai vencer, mas antes eu vou mostrar o gráfico que eu tenho mostrado também todos os vídeos aqui. E aí, esse gráfico, para quem ainda não assistiu nenhum vídeo, ele é uma tabela de como eu vejo as eleições. Então aqui é a extrema esquerda ou mais à esquerda, e aqui é a extrema direita mais à direita, para não brigarem. Por isso que eu coloquei os dois lados, não necessariamente eles são extremos. Quanto mais alto e quanto maior a imagem, é mais chance de vencer. Então eu coloquei aqui nesse momento o Lula praticamente chegando aqui na linha de chegada, porque eu não vejo uma outra pessoa com mais chances de vencer. No vídeo passado, eu tinha colocado aqui a esquerda com 85%, a direita com 15%, mas eu voltei para 10% porque eu acho que não tem condições a direita, não tem possibilidade de vencer. O Tarcísio já falou que ele não quer concorrer, ele teima em vencer. E o próprio Ratinho Júnior, o pai dele, não tá querendo que ele concorra. A gente sabe tudo que vai desencadear ser presidente da República. Antigamente a gente tinha uma ideia que a pessoa ia fazer o bem pelo país. Hoje a gente sabe que se o cara for candidato, possivelmente ele vai ser preso, caçado, perseguido. Então deve ser uma vida muito difícil. O Romeu Zema, ele tá com uma estrelinha aqui porque foi o único que até o momento assumiu que vai ser candidato. O Lula falou que seria, mas depois ele corrigiu, ele falou que ainda não está definido, mas a gente sabe que ele vai ser. E aqui eu coloquei também o Eduardo Bolsonaro, o Marçal, o Ciro. Quando a gente chegar mais perto das eleições, eu acredito que vai ficar muito mais desenhado esse cenário. Aqui em cima são os possíveis candidatos que estão correndo por fora, né? Não estão oficialmente, que não falaram que vão ser candidatos, por isso que eles estão aqui em cima. E vamos aos motivos do porquê que o Lula vai vencer no primeiro turno. O primeiro ponto, ele é o candidato com mais experiência, seria o quarto mandato. Além dele ter o quarto mandato, o Lula concorre às eleições. Eu lembro quando eu era criança, eu nasci em 1985. Desde quando eu era criança, eu ouvia falar no Lula. Aí ele teve a concorrência, não lembro se foi com o Brizola, depois com o Fernando Henrique. E aí ele foi indo, e aí ele perdia as eleições, até que em 2002 ele ganhou. Ou seja, ele está desde a década de 90 concorrendo, entendendo o jogo das eleições. Inclusive, 2002 foi uma grande jogada, uma grande mudança de marketing que ele fez na campanha dele, por isso que ele conseguiu vencer. Ou seja, indo para o quarto mandato, ele tem a máquina pública na mão, ele tem tudo disponível, da mesma forma que o Bolsonaro tinha, só que o Bolsonaro foi, digamos assim, bastante burro, não soube aproveitar, porque você precisa conquistar votos de quem você não tem o voto garantido, e o Bolsonaro garantiu nos que ele já tinha. O Lula precisa expandir essa base, e ele sabe muito bem expandir, ele sabe muito bem comunicar, por mais que a gente não goste dele. A ideia aqui não é falar mal,
Para quem não me conhece, eu sou de direita, eu sou liberal, não acredito, não confio e eu acho que o Lula não deveria ser presidente do país, mas a ideia aqui é trazer pontos que favorecem a campanha dele. Eu estou tentando fazer uma leitura política, não uma leitura emocionada, uma leitura de viés. Quero deixar bem claro esse ponto. Outra questão, o STF é favorável ao petismo e declaradamente anti-Bolsonaro. Hoje nós temos dois polos principais, que de um lado é o lulismo, eu coloquei aqui petismo por ser o partido, mas a gente tem o lulismo e o bolsonarismo. O STF já deu declarações públicas, não sou eu falando, não é vozes da minha cabeça, não é invenção. Ministros do STF já deram declarações dizendo que eles lutaram para retirar Bolsonaro do poder, para o bolsonarismo não se perpetuar, ou seja, eles são a favor do Lula. Então a gente vai ter o STF, o TSE e toda a máquina pública, judiciário, executivo e legislativo unidos, imbuídos em pôr o Lula de novo no governo. É muito difícil lutar contra isso. O povo vai buscar informações e todas as informações vão ser da esquerda. Se tiver uma informação da direita, você bloqueia a informação da direita, então é muito difícil você concorrer contra isso. Por isso que eu continuo acreditando que o Lula vai ter chances de vencer essas eleições. Outro ponto que o Bolsonaro está definhando politicamente. Há uma grande questão, uma grande briga, e aí quem assumiu o bolsonarismo são os filhos. O Carlos Bolsonaro, ele tinha muita força na figura do pai, ele conseguiu puxar esse marketing para o pai, mas na figura dele, Carlos Bolsonaro, é muito fraca, é pífia. E o Eduardo Bolsonaro virou um extremista radical que fica o dia inteiro gralhando, fala mal de tudo e acaba ajudando o governo Lula. A grande campanha, o grande marqueteiro hoje do Lula é o Eduardo Bolsonaro, que está ajudando a eleger o Lula no primeiro turno. Ou seja, o Bolsonaro vai ser preso, o Bolsonaro não tem mais rede social, não pode dar declaração, não pode falar, não. Enfim, ele sumiu do mapa político, as pessoas tendem a esquecer ele. Lembrando que eu até vi um comentário, as pessoas abandonaram o Bolsonaro. Enquanto o Lula estava preso, enquanto o Lula estava na cadeia, ele continuava tweetando todos os dias, ele podia se expressar. Eles bloquearam fisicamente, o corpo físico do Lula estava preso, mas ele podia se expressar. Se vocês pegarem o período que ele teve na cadeia, ele postou no Twitter todos os dias. O Bolsonaro é o contrário, além dele estar preso fisicamente, a parte digital dele também está presa. Coisa que, ao meu ver, é um absurdo, porque num país liberal isso jamais deveria ter sido permitido, porque palavras não são crimes. Enfim, mas na visão do STF e ele está definhando politicamente, então ele está escanteado. Hoje o bolsonarismo não é mais uma assombração para o Lula. Eu acho que é ponto passado. A direita briga entre si, então isso aqui é o melhor dos mundos para a esquerda. Você tem o Eduardo Bolsonaro batendo cada dia mais no Tarcísio. Provavelmente quando o Ratinho anunciar a candidatura, o bolsonarismo e toda a direita vai começar a bater nele, que não faz o menor sentido. A direita deveria estar unida, da mesma forma que a esquerda é extremamente unida. A direita não é, então quanto mais briga ela tiver entre si, mais vai favorecer o Lula. É tudo que ele precisa para conseguir se eleger no primeiro turno. Não há um consenso entre a oposição, então a oposição está entre Tarcísio, entre Ratinho, entre Caiado, alguém alternativo, não sabe se vai ser o Eduardo Bolsonaro, não sabe se vai ser a Michelle. E aí, com toda essa confusão, lógico que a gente ainda tem um bom tempo, tem muito jogo político, muita água para rolar nesse meio campo, mas isso ajuda o Lula, ele vai fortalecendo. A imagem dele que ele tinha desse governo que estava bastante arruinada, bastante suja, ela vai sendo limpada. O que vocês precisam entender não é das pessoas instruídas, das pessoas que estudam, das pessoas que leem, das pessoas que estão na internet buscando informação, de você que está assistindo um vídeo desse. Você que é bem informado, você sabe que as coisas não estão assim. Agora imagina aquela pessoa de baixa renda, que o único acesso que ela tem é através de uma rádio, através de uma rede social, de um TikTok, e ela recebe uma propaganda do governo falando bem, falando sobre soberania nacional, que os Estados Unidos tentou invadir o Brasil, e aí toda essa fake news que eles criam, a pessoa vai acreditar nisso. Ah, estamos taxando os ricos, agora tá tudo bem. Eu não vou ser taxado, a vida dela tá piorando, mas para quem já tá no buraco, tá um pouquinho mais no buraco, ela nem percebe.
Então ela acredita no que estão contando para ela. Nós que temos acesso à informação, que a gente tem discernimento, capacidade de fazer essa leitura de mercado, a gente entende que não é tão bem assim. Mas o cara lá da base da pirâmide tá nem aí, ele tá cagando, ele quer saber quem tá ajudando, ele vai digitar 2 dias antes da eleição, vai digitar o governo Lula fez coisa boa, uma enxurrada de informação. Ah, o governo tá positivo, tá tudo bem. Aí ele vai buscar informação da direita, não tem. Cara, ele vota no Lula de novo. A gente tem que parar de achar, o governo tá ruim. Foda-se que o governo tá ruim. As pessoas estão cagando por que tá fazendo. Ela quer saber a vida dela. Se a vida dela, ela conseguir um auxílio, ela vai votar no cara. Esse que é o problema. A gente não consegue combater isso. A gente teria que conseguir trazer esse cara. E aí a gente não traz esse cara porque a gente tá brigando entre si. Favorece o Lula. O Lula vai ganhar. Não tem. É muito difícil tirar esse campeonato do Lula. Tá na mão dele. Só falta ele subir no pódio. O troféu já tá no colo dele. E o Lula é a figura central e única da esquerda. Eu mostrei aqui. Eu coloquei o Haddad e a Tebet, mas assim, não tem uma outra pessoa. Quando você fala de esquerda, quem que é o principal candidato da esquerda? É o Lula. É só ele, não existe outro. Não tem outra pessoa, é o Lula. Ele construiu tudo em torno dele. A direita não tem. Tinha o Bolsonaro tá fora. Vamos construir uma nova pessoa? Não, as pessoas estão batendo na tecla que tem que voltar o Bolsonaro tá preso. Você só vai conseguir tirar da cadeia se fizer igual o Lula. Quer dizer, o Lula foi antes, né? O Lula foi outra situação. Enfim, não tem solução. Não, é muito difícil sair. O Lula, quando ele armou o esquema para sair da cadeia e voltar ao poder, ele deu um checkmate na direita. É muito difícil sair. Ou você muda as regras do jogo. Não tô falando de coisas, né? Precisa ter um entendimento aqui, um raciocínio lógico. Eu digo, muda as regras do jogo no ponto de vista de marketing, buscar outras formas de você fazer campanha, outras formas de você acessar as pessoas, fazer um acordo entre governadores, esses governadores, enfim, alguma coisa tem que ser feita, porque eles têm tudo na mão. Eles têm a justiça, eles têm o Congresso, eles têm o poder de tudo, eles têm o dinheiro, eles têm a máquina pública, eles imprimem mais, eles decidem, eles tomam decisão, enfim, não tem saída, é muito difícil. Se houvesse uma organização, um bloco único da direita, poderia até haver uma possibilidade, mas nesse momento ainda não tem. E quais são os motivos para não acreditar em vitória em primeiro turno? Seria o surgimento de uma direita moderada, acabei de comentar aqui, então deveria surgir um bloco dos governadores, esses governadores mostrarem o que estão fazendo dentro dos seus estados, as melhorias que eles estão fazendo e tentar trazer a população com a popularidade. O Ratinho Júnior tem 83% de aprovação no estado do Paraná. Isso é absurdo. Você não consegue pegar dentro de um estado e ter 83% sendo de um viés político. Esses 83% são pessoas de centro, são pessoas de esquerda, são pessoas de direita que gostam do Ratinho Júnior. Ele tinha que conseguir trazer isso para dentro do governo. O governo, o Caiado, o Tarcísio, o Eduardo Leite, o governo de Santa Catarina, que eu sempre esqueço o nome dele, não lembro se é Toninho. Essas pessoas deveriam trazer os seus estados, os méritos que eles estão fazendo para dentro da candidatura, para um bloco unidos. É a única forma que eu vejo da direita ter alguma possibilidade. Enquanto a gente ficar nessa de bolsonarismo, é zero chance, e aí o Lula continua sendo favorecido para vencer em primeiro turno, ou seja, em segundo turno, mas ele vai vencer. Outro motivo que a gente poderia ter uma chance de vencer as eleições seria o alinhamento dos astros, muita reza, ou seja, a gente acender vela, rezar, unir todas as religiões, enfim, fazer o que for possível, fazer mapa astral, tudo que existe de possibilidade dentro do universo que corrobore para fazer o alinhamento dos planetas, sei lá, talvez tentar fazer um alinhamento de satélites, alguma coisa que no dia da eleição caia um raio e esse raio faça as pessoas terem sei lá, uma visão de futuro, tipo um portal do Nether, que elas passem esse portal e aí aconteça alguma coisa. Não existe outra possibilidade. As pessoas não vão votar na direita. A gente precisa entender que não vai ser votado. A gente tem um ano, menos de um ano, agora a gente já está em novembro, a gente tem menos de um ano, 11 meses para conseguir mudar a situação e a gente não tem. A gente tem um dos maiores cabos eleitorais fazendo campanha por Lula.
Não vai acontecer. E a outra possibilidade de não ser uma vitória em primeiro turno, e aí eu não vejo outra situação que não seja a gente torcer, é que não haja interferências, que é muito difícil acontecer. Por isso que eu acredito que um candidato um pouco mais moderado, no caso o Ratinho Júnior, sem ir um pouco para o extremo, puxando um pouco da vertente da esquerda, tentando trazer as pessoas falando, ó, vamos construir isso para o bem de todas as pessoas, vai ser muito difícil o STF ou o TSE justificar bloqueio de redes sociais e outras interferências. Mas a gente sabe que despontando eles vão tentar fazer, então é muito difícil. A única coisa que eu vejo como possibilidade é a gente rezar para que o melhor aconteça para o país. Mas se tiver que ser o Lula, como eu disse na eleição passada, nós temos dentro do mercado financeiro, e esse é o objetivo aqui na Start Grana. Caso você não conheça a Start Grana e queira conhecer, você pode clicar no link da descrição. O objetivo nosso, quando a gente trata de investimentos, é tentar buscar as oportunidades onde o dinheiro está, e o Lula se reelegendo novamente, vai haver novas possibilidades de investimento. Eu acredito que a bolsa ela sobe independente se for governo A, governo B. A diferença, eu já falei aqui em outros vídeos, que eu vejo entre esquerda e direita. A direita, imagina que você está construindo um prédio, a direita ela faz uma fundação muito mais sólida para uma base sustentável de crescimento, para você ter um prédio bastante alto. A direita ela faz uma fundação muito rápida, mal feita, porque ela quer fazer o visual. Ela já quer erguer um prédio, colocar vidros, pintar a fachada para as pessoas olharem e falar: nossa, que bonito, esse prédio tá legal, gostei dessa empresa. Só que quando você vai morar no prédio, não tem tubulação elétrica, não tem tubulação de esgoto, encanamento, as coisas não funcionam direito e esse prédio tende a ruir ao longo do tempo, diferente da direita. Ela leva mais tempo para construir porque você precisa fazer uma base sólida. Digamos assim, a gente não vê o que está sendo feito na direita, leva muito tempo. Provavelmente, se nós tivermos uma mudança de governo de esquerda para direita, nós vamos ter 4 anos construindo um governo que as pessoas vão achar que está sendo ruim. Por quê? Porque vai consertar o que foi feito lá. Imagina que esse prédio foi construído e não tem encanamento, não tem tubulação elétrica, a pintura foi feita direto no reboco, então a gente vai ter que fazer o reboco novamente. Enfim, a gente vai ter que consertar esse prédio. E para fazer isso leva tempo. E esse tempo, a exemplo da Argentina, gera um desgaste. E aí a gente pode ter uma volta da esquerda lá para frente, porque as pessoas não têm paciência. Então, pensar em economia, pensar em país é bastante difícil, as pessoas teriam que ter uma visão de longo prazo, mas se elas não têm nem com o dinheiro delas, elas vão ter com o país. É muito difícil, elas fazem pelo que está acontecendo no momento, e no momento que está acontecendo, infelizmente, favorece novamente o Lula. Eu acredito que ele vai vencer facilmente essas eleições. Pode ser que a semana que vem eu venha aqui e tenha uma visão diferente, mas nesse momento eu acredito nisso. Você concorda, discorda da minha opinião? Independente se você é de direita ou não, você realmente acha que o Lula tem chances de não vencer as próximas eleições? Deixa no seu comentário aqui o que você acha. É importante qualquer engajamento que você tiver no canal, seja comentando, compartilhando ou apenas seguindo o canal, ajuda bastante. Eu tô quase chegando nos 1000 inscritos, isso ajuda bastante. Muito obrigado, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, compartilhe com quem você ama. E é isso, daqui 15 dias voltamos com mais um vídeo.